Então vamos lá. Eu queria começar falando sobre os ciclos de produção. Independente do tamanho da sua produção, seja um vídeo caseiro ou uma superprodução de Hollywood, para fazer um filme, você precisa passar por 3 etapas. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira etapa é a pré-produção, e é nesse momento que a ideia que estava na sua cabeça ganha uma forma. Então, essa etapa engloba o planejamento, basicamente. Ela vai desde a pesquisa até o dia da gravação, minutos antes de você começar ou no dia anterior. E o objetivo é que seja tudo definido, ou a maior parte das coisas seja definida antes da gente chegar no set. Então, a gente vai selecionar o casting, o elenco, né? A gente vai visitar o lugar onde a gente vai filmar, que no cinema a gente chama de locação. A gente vai tentar mapear ele o máximo que puder, tirando fotos, preenchendo documentos sobre ele. A gente vai definir como vai ser o figurino e a maquiagem. Lá em composição eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, qual é a importância desses elementos. Enfim, a gente vai organizar toda a logística para que a nossa gravação possa acontecer. A gente vai decupar o roteiro e definir todas as cenas. Decupar é um termo que a gente usa, que é cortar ou analisar o roteiro para entender quais são os elementos principais ali. Também vou falar um pouco disso mais para frente. Então, a gente vai fazer a decupagem, fazer um plano de filmagem, o que a gente vai filmar em cada dia e a sequência que vai ser filmada. A ideia é saber exatamente onde a câmera vai ficar e para onde ela vai apontar. Também, nesse momento, são definidos os recursos técnicos que vão ser utilizados. Então, as câmeras, as lentes, as luzes, os equipamentos de som, os microfones, né? É importante prever o tempo de montagem e desmontagem também para cada um desses equipamentos, porque quando a gente vai começar a gravar, tem uma coisa que foi feita antes, né? Alguém teve que configurar aquela câmera para que a gente possa começar a gravar. Alguém, em muitos casos, somos nós mesmos, né? E aí você tem que estimar esse tempo de montagem e de desmontagem já na sua locação. Digamos que você esteja gravando em um estúdio, você tem que pensar que no momento que você chegar lá vai ter uma preparação até o momento de você começar a gravar. Isso tem que estar estimado, principalmente se você estiver alugando, né? Se você estiver pagando por esse espaço. Horário de refeição, tempo de deslocamento, ensaio. É muito importante que se ensaie antes. A Juliana Ruda, que é da equipe do YouTube Space, também coordenadora de produção, que foi quem preparou esse material, uma vez usou uma expressão que eu nunca esqueci, que é a eu-keep, a equipe do eu sozinho, né? Como é quando você está trabalhando sozinho? Como é que você vai ensaiar sozinho? Como é que você vai programar todas essas coisas? Como é o processo de comunicação quando você está sozinho, que é uma realidade de muitos criadores hoje em dia. A gente vai falar mais disso também. E aí a gente passa para a segunda fase, que é a fase de produção, que é quando a gente vai para o set, gravar todas as imagens e captar todos os sons. A ideia é que a gente realmente chegue no set já sabendo o que fazer. Todo mundo tem que saber o que fazer naquele momento, com os equipamentos que a gente vai usar em cada cena separados, com todos os documentos, os cronogramas, tudo isso preenchido. Uma coisa muito legal de se pensar para o momento da produção é de fazer um boletim de câmera, né? O que é o boletim de câmera? Digamos que a gente está gravando uma ficção e a gente faz várias tentativas daquela mesma cena, que no cinema a gente chama de takes, né? Quando a gente está gravando, a gente tem uma ideia ali de quais takes funcionaram e quais takes não funcionaram. E aí a gente pode ir anotando isso. A gente pode fazer uso da claquete também, eu explico bastante sobre claquete nessa aula lá do Aulão para Criadores, mas o ideal é a gente ir anotando para que quando a gente chegue na pós-produção, no momento de editar, a gente já saiba quais foram os takes que funcionaram e quais takes vão ser descartados. Isso economiza bastante tempo de edição, porque o editor não precisa assistir todo o material bruto. E falando em edição, é a nossa última etapa do ciclo de produção, que é a pós. Então, depois de gravado, o material é decupado. Aqui é um outro tipo de decupagem, né? Existe a decupagem do material, a decupagem anterior, a decupagem de roteiro, e aqui a gente está fazendo uma decupagem de material, para entender de fato o que vai ser usado. E aí, se você fez a lição de casa, você tem um boletim de câmera, você sabe quais são os melhores takes para serem finalizados, cortados, terem o seu áudio mixado, colocar uma trilha, corrigir a cor, os efeitos especiais, os elementos gráficos, e de todo esse processo nasce um filme.
todas essas etapas podem facilitar a sua vida se elas forem feitas de maneira organizada. E aqui o YouTube é uma ferramenta vasta para que a gente possa aprender tudo isso. Ontem a Nath, a blogueira de baixa renda, que veio aqui no YouTube Black Profissão Criador, estava falando sobre tudo que ela aprendeu sobre edição foi no YouTube, com tutoriais. Eu também sou editor, eu sou editor há mais de 10 anos e aprendi muitas coisas no YouTube, e ainda recorro à plataforma hoje em dia quando eu tenho alguma dúvida ou quero aprender alguma coisa nova. Então, assim, YouTube, melhor professor do mundo nesse quesito. Aí eu queria falar um pouquinho melhor sobre a pré-produção, que é, na minha opinião, a etapa mais importante de um ciclo de produção, do ciclo de produção. A pré-produção é um processo muito extenso, né, que envolve muitas etapas. E a gente tem pouco tempo. Então, eu diria para focar em algumas coisas que podem ajudar bastante, independente do tamanho da sua produção. Mesmo se você achar que você não precisa de tanto planejamento, é importante olhar para esses pontos que a gente vai falar agora. A pré-produção é, de fato, tudo que a gente faz antes da gravação, né? Então, cada coisa que você faz ou deixa de fazer vai refletir lá na frente, com certeza. E aí a gente destacou 4 pontos aqui. A análise técnica do roteiro, que seria decupar o roteiro e extrair dele todos os elementos da cena, né? Como objetos, personagens, horário, onde a cena acontece. Tudo isso tem que estar num documento. Falar documento parece muito sério, né? Mas tem que estar centralizado em um lugar para que a gente consiga acessar isso de maneira mais fácil. O segundo ponto é fazer um checklist. Dá uma sensação tão boa quando a gente corta um item da lista, quando a gente marca um quadradinho. E, além disso, é uma ótima ferramenta de organização, porque, principalmente se você trabalha com mais pessoas, não vai ter um trabalho dobrado. As pessoas não vão fazer a mesma coisa várias vezes, porque não sabem que outra pessoa já fez. Já estou dando spoiler, né, do último item, que é a comunicação. Mas vamos lá. O terceiro ponto é o planejamento. Acho que o Camilo estava falando bastante sobre isso agora na aula dele, que é, acho que o ponto crucial do processo de pré-produção, assim, se planejar. Eu costumo dizer que um bom produtor é aquele que prevê os problemas antes deles acontecerem. Então, mesmo que você não saiba se algum problema vai acontecer, é bom que você já tenha as soluções prontas para que, caso aquela coisa venha acontecer, aquele problema venha acontecer, você já tenha como resolver ele de maneira mais rápida. Pensa que um planejamento bem feito e bem executado vai te dar segurança na hora de gravar e agilidade na hora de gerar mais conteúdos. Porque se você tiver tudo anotado e organizado, nas próximas vezes você só vai replicar esse processo. Até que uma hora isso fica fluido e você só mantém o fluxo. E o último ponto da pré-produção, que eu acho importantíssimo, é a comunicação, principalmente nesse momento que a gente vive de equipes remotas, que a gente não tem ali as pessoas do lado durante a maior parte do processo de produção, ou às vezes nenhuma parte do processo de produção. Então é importante a gente manter atas, manter pautas de todas as reuniões, organizar as planilhas, por exemplo, com edição. Se você tiver uma lista de vídeos para serem editados e para serem produzidos e para serem postados, muito mais fácil se você conseguir ver isso em uma planilha ou em um documento, assim. Falando sobre edição, eu já vou pular para outra coisa, mas queria dar uma dica sobre pós, que é, tentem guardar um dia para deixar esse conteúdo dormir, como a gente chama, né, no cinema. Então, se você vai acabar de gravar o vídeo na quarta-feira e vai editar ele na quinta e na sexta, e dentro da sua programação você tem que postar ele no sábado, isso não é o ideal. O ideal é que você tenha pelo menos um dia ou 2 ali antes da publicação do vídeo, para que você possa olhar esse vídeo com olhos frescos. A edição é um processo muito cansativo. Você fica de saco cheio de ouvir aquele mesmo material e de ler aquelas mesmas coisas e olhar para a cara daqueles personagens. Então, se você puder deixar o vídeo descansar um pouco e voltar para ele antes da publicação, com certeza você vai achar coisas que você faria diferente se você tivesse com os olhos descansados. Então, essa dica de ouro, eu aprendi isso na televisão. Quanto mais tempo a gente tiver ali para deixar o vídeo dormir, a gente entrega um material melhor, com certeza.